No final do século XII, nas vastas e geladas planícies da Ásia Central, nasceu um homem que mudaria o curso da história para sempre. Seu nome era Temujin, mas o mundo o conheceria como Gengis Khan. Ele não nasceu rei, nem veio de uma família poderosa. Muito pelo contrário. Sua infância foi uma lição brutal de sobrevivência, marcada pela fome, pela violência e pelo abandono. Imagine um menino que, aos 9 anos, presencia o envenenamento de seu pai por uma tribo rival. Logo em seguida, ele, sua mãe e seus irmãos são expulsos do próprio clã, abandonados para morrer sozinhos na estepe. Essa foi a realidade de Temujin. Desde cedo, ele aprendeu da maneira mais difícil que, para sobreviver, precisava ser mais forte, mais inteligente e mais estratégico do que todos ao seu redor. Essa infância forjou nele uma determinação de ferro e uma compreensão profunda da natureza humana. Com o passar dos anos, Temujin começou a reunir seguidores. Mas ele não era como os outros líderes tribais da época. Em vez de basear suas alianças apenas em laços de sangue ou tradição, ele introduziu um conceito revolucionário para a sociedade mongol: a meritocracia. O que importava para Temujin não era sua origem, mas sua lealdade, sua coragem e sua competência. Guerreiros habilidosos, mesmo que viessem de tribos inimigas, eram bem-vindos em seu grupo se provassem seu valor. Essa abordagem quebrou as antigas rivalidades e criou um exército incrivelmente unido, disciplinado e leal a ele pessoalmente. Era um exército forjado no respeito e na habilidade, não apenas na linhagem. Foi essa visão que permitiu a ele, pouco a pouco, superar seus rivais e unir as tribos mongóis sob uma única bandeira, algo que parecia impossível até então. Quando finalmente conseguiu unificar seu povo, Temujin recebeu o título de Gengis Khan, que significa governante universal. E foi a partir desse momento que uma das maiores e mais rápidas campanhas de conquista da história começou. O exército mongol era, na verdade, pequeno em comparação com os gigantescos impérios da época, como o Império Jin na China ou o Império Khurasmio na Pérsia. Mas eles compensavam a falta de números com táticas revolucionárias. Eles eram mestres absolutos da guerra montada. Sua cavalaria leve podia se mover com uma velocidade impressionante, cobrindo vastas distâncias em tempo recorde. Os guerreiros mongóis usavam arcos compostos, armas poderosas capazes de disparar flechas com força devastadora, mesmo enquanto cavalgavam a galope. Uma de suas táticas mais famosas era a retirada fingida. Eles simulavam uma fuga desordenada, atraindo o inimigo para uma perseguição descuidada, apenas para se virarem subitamente e contra-atacarem com arqueiros que já os esperavam em uma armadilha mortal. Além da genialidade tática, o medo era uma de suas armas mais eficazes. A política de Gengis Khan era clara e brutal. Cidades que se rendiam sem lutar eram geralmente poupadas, e seus habitantes integrados ao império. No entanto, aquelas que ousavam resistir enfrentavam a aniquilação total. As notícias sobre a destruição completa de cidades se espalhavam como fogo, aterrorizando reinos inteiros. Esse terror psicológico fazia com que muitas outras regiões se rendessem sem sequer travar uma batalha. Essa estratégia, embora terrível, economizava tempo, recursos e, mais importante, a vida de seus próprios soldados, permitindo que o império se expandisse a uma velocidade alucinante. Em poucas décadas, os mongóis conquistaram territórios que hoje fazem parte da China, da Ásia Central, do Oriente Médio e da Europa Oriental. Sob seu comando, foi forjado o maior império territorial contínuo da história da humanidade. Mas a imagem de Gengis Khan como apenas um conquistador bárbaro e violento é incompleta. Ele também foi um administrador surpreendentemente eficaz e visionário. Depois de conquistar, ele precisava governar. Gengis Khan estabeleceu um código de leis conhecido como Yasa, que, entre outras coisas, garantia liberdade religiosa em todo o império. Cristãos, muçulmanos e budistas podiam praticar sua fé livremente, algo raro para a época. Ele também entendeu a importância do comércio. Uma de suas maiores prioridades era proteger as rotas comerciais, como a famosa Rota da Seda.
Sob o domínio mongol, conhecido como a Pax Mongólica, mercadores podiam viajar de uma ponta a outra da Ásia com uma segurança sem precedentes. Além disso, ele promoveu a criação de um sistema de escrita para a língua mongol, organizou um eficiente sistema de correio rápido, chamado Yam, e instituiu um sistema justo de distribuição de saques de guerra entre seus soldados. O mérito, que o levou ao poder, continuou sendo a base de seu império. Qualquer pessoa, independentemente da origem, poderia ascender a posições de poder se demonstrasse talento e lealdade. Apesar dessas inovações administrativas, não podemos ignorar o custo humano de suas conquistas. O impacto foi absolutamente devastador para milhões de pessoas. Cidades que eram centros de cultura e conhecimento por séculos foram reduzidas a cinzas. Populações inteiras foram dizimadas. Alguns historiadores estimam que as campanhas mongóis podem ter causado a morte de até 40 milhões de pessoas, uma porcentagem assustadora da população mundial da época. Essa dualidade é o que torna Gengis Khan uma figura tão complexa. Ele foi um unificador que abriu o mundo, mas também um destruidor em uma escala quase inimaginável. Ele conectou o Oriente e o Ocidente como nunca antes, facilitando a troca de bens, ideias e tecnologias. Mas o caminho para essa conexão foi pavimentado com sangue. Gengis Khan morreu em 1227, aos 65 anos, durante uma campanha militar contra o reino de Xia Ocidental. Fiel ao seu desejo de simplicidade e sigilo, o local exato de seu túmulo permanece um dos maiores mistérios da arqueologia até hoje. Diz a lenda que todos que participaram de seu funeral foram executados para manter o segredo, e que um rio foi desviado para passar sobre seu local de descanso final. Essa aura de mistério em torno de sua morte só aumenta a lenda que ele se tornou. Após sua morte, seu império não desmoronou, pelo contrário. Seus filhos e netos, como Ogedai, Batu e o famoso Kublai Khan, continuaram a expandir as fronteiras, levando o domínio mongol a seu auge, alcançando desde a Hungria, na Europa, até a Coreia, no leste asiático. O legado de Gengis Khan é, portanto, um paradoxo. Para as nações que foram conquistadas, ele é lembrado como um tirano implacável, um símbolo de destruição. Na Mongólia, no entanto, ele é reverenciado como o pai da nação, o líder visionário que uniu seu povo e o colocou no mapa do mundo. O que é inegável é que seu impacto atravessou os séculos e moldou profundamente o rumo da história global. Ele não apenas redesenhou o mapa do mundo, mas também mudou a forma como os impérios eram construídos e governados. A história de Gengis Khan, do jovem exilado, que lutava para sobreviver nas estepes até se tornar o conquistador do maior império da história, é uma poderosa prova de como a ambição, a estratégia e uma vontade indomável de sobreviver podem, para o bem ou para o mal, mudar o mundo para sempre. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa história fascinante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.